Somos uma comunidade dirigida com propósitos. Assim, trabalhamos para alcançar, conectar e apresentar Jesus Cristo em Bruxelas. Nossas celebrações são contemporâneas, dinâmicas e contextualizadas, preparadas para receber pessoas de qualquer idade. Sejam muito bem-vindos à comunidade adventista Nosso Refúgio. Olá, tudo bem? Como vai você? Estamos aqui reunidos mais uma vez no Nosso Refúgio, mais um encontro agora no mês de agosto de 2023, começando uma nova série. Nós acabamos de terminar em julho a série Propósito e hoje nós começamos com o primeiro episódio, o primeiro encontro da série Desafios. Hoje nós vamos falar sobre o desafio da fé. E durante o mês nós teremos outros desafios para conversar. Vamos fazer uma oração e vamos conversar um pouquinho sobre a fé e esse grande desafio que todos nós enfrentamos. Querido Deus, obrigado por mais um dia onde podemos nos encontrar, mesmo online, para ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz e aprendermos um pouco mais a respeito do Teu amor e de como devemos proceder atuando espiritualmente nesse mundo onde há tantos problemas e dificuldades e dependemos de Ti. Acima de tudo, dependemos da nossa fé, uma fé viva e real, uma fé verdadeira, confiando em Ti. Abençoa-nos ao abrirmos a Tua palavra e ao ouvirmos a Tua voz, onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, como é bom podermos estudar a palavra de Deus e aprendermos e compartilharmos um pouco mais a respeito daquilo que Ele revela a nós através das histórias que estão relatadas nesse livro. Histórias bonitas, impressionantes e reais e verdadeiras. E hoje eu quero compartilhar histórias a respeito de Jesus, encontros que pessoas tiveram com Jesus e demonstraram fé para poder alcançar um milagre, uma solução para o problema, uma resposta para a sua dificuldade. Eu, nos meus estudos, tanto no mestrado que eu tenho feito na França, quanto nos meus estudos da Bíblia, me deparei com algumas histórias que me levaram a descobrir e a pensar e refletir sobre os níveis diferentes de fé. Deus se agrada da fé, e como nós podemos ler em Hebreus 11, no verso 6, é impossível agradar a Deus sem fé. Nós precisamos ter fé para orarmos, para ouvirmos a resposta de Deus, para podermos ter a certeza de que Ele pode e vai nos atender, que Ele vai resolver o nosso problema, porque poder para isso nós sabemos que Ele tem, capacidade nós sabemos que Ele tem, Ele é todo poderoso, Ele sabe todas as coisas, e Ele pode atuar nesse mundo, como já estudamos anteriormente, e fazer milagres a partir do momento que nós oramos com fé. Então é preciso haver fé. Mas há pessoas que têm uma fé muito pequena, limitada. Jesus falou a respeito disso. Ele disse, olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, bem pequena, bem minúscula, Deus pode ouvir a sua oração, fazer um milagre e transportar um monte, uma montanha, de um lugar a outro. Se a fé for maior, se a sua confiança em Deus for maior e você demonstrar essa confiança, essa fé, se você realmente tiver uma fé maior do que um grão de mostarda, imagine então o que Deus pode fazer. Como Ele pode realizar aquilo que você deseja, que você quer, mas acima de tudo aquilo que você precisa. Eu quero falar para você hoje a respeito do desafio da fé, mas a respeito dos 4 níveis de fé que eu descobri. Vendo histórias de pessoas que encontraram com Jesus, fizeram pedidos para Ele, tiveram a sua resposta, mas Jesus elogiou algumas delas, e em alguns casos ele até explica e ele fala a respeito daquele nível de fé que a pessoa demonstrou. O nível número 1 de fé, eu costumo dizer que é aquela fé
daquele que precisa ver para crer. Essa é a fé de Tomé. Tomé era um discípulo de Jesus, conviveu com Jesus durante 3 anos e meio, caminhou com ele, dormiu com ele, comeu com ele durante todo esse tempo, ouviu as suas pregações, ouviu as suas parábolas e viu milagres. Ele viu milagres. Mesmo assim, a fé de Tomé era uma fé limitada. E ele demonstra isso algumas vezes. Mas a maior de todas foi quando Jesus ressuscitou. E agora ele aparece para os discípulos. E eles estão reunidos no cenáculo. Ele, sem bater a porta, aparece no meio deles. E agora eles estão diante do Jesus ressurreto, glorificado, que era espírito e ao mesmo tempo um homem de carne e osso. Eles passam algum momento ali com ele e Tomé não estava presente. Quando Tomé ouviu a história, ele disse: não, eu não acredito nesse testemunho de vocês, eu não acredito naquilo que vocês estão dizendo. Jesus morreu, todos nós sabemos disso, e agora vocês vêm me dizer que ele está vivo em carne e osso. Eu só vou crer se eu vê-lo com os meus olhos, se eu tocá-lo com as minhas mãos, se eu com os meus dedos colocar as mãos, os dedos na ferida, na cicatriz dos cravos que pregaram ele na cruz. Uma semana depois, Jesus dá a Tomé aquilo que ele precisava. Ele aparece novamente entre os discípulos, sem bater a porta, e eles podiam pensar: é um fantasma. E Jesus olha para Tomé, primeira coisa que ele faz: vem aqui, pare de duvidar, creia, Jesus diz. Coloque sua mão aqui, coloque seus dedos aqui, toque em mim. Veja se eu não sou de carne e osso, se eu não sou real, se não sou eu mesmo. Tomé se aproxima, toca, e quando ele vê que Jesus ressuscitou e que era verdade aquilo que ele estava duvidando, ele se prostra diante de Jesus, o adora, e diz a frase, quem sabe, mais poderosa do Novo Testamento: meu Senhor e meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Tomé é o primeiro que chama Jesus de Deus. E Jesus, claro, ele recebe aquela adoração por ser Deus, está feliz com aquilo, mas ele não elogia Tomé. Pelo contrário, ele diz: Tomé, você creu em mim porque você me viu? Felizes, bem-aventurados são aqueles que não vão me ver, ou que não me viram e creram. Jesus estava falando a respeito de você e eu. Ele estava dizendo que nós temos uma fé muito maior do que Tomé. Nós não vimos Jesus, não tocamos em Jesus e nós cremos nele. Essa é uma fé de um nível muito superior do que a de Tomé. Outro momento interessante que vemos uma fé desse nível número 1 que eu chamo, a fé limitada, uma fé parcial, né? Foram aqueles discípulos que passaram noites, dia e noite. Como diz Atos 12, eles estavam incessantemente orando por Pedro, que estava na prisão. Pedro está ali à espera de um milagre. A igreja orava por esse milagre e Deus atendeu. Na madrugada da manhã que Herodes iria apresentar Pedro ao povo para fazer com ele o que Pilatos fez com Jesus, Deus manda um anjo, liberta Pedro, e Pedro vai para a casa da irmã Maria, porque ele sabia que lá eles estavam orando incessantemente por ele. Quando ele bate a porta, a empregada, a serva, Rode, vai atender. Quem está aí? Pedro. Ela ouve a voz de Pedro e reconhece. Ela fica tão feliz que ela volta e diz para todo mundo, de madrugada, quase de manhã: Pedro está aí na porta. Ele está livre. Como assim? É Pedro. Você tem certeza? Sim, eu ouvi a voz dele. Não. Você está louca. Eles preferiram dizer que Rhodes estava louca do que acreditar que Deus tinha respondido à oração deles. Olha como são as coisas. Uma fé muito pequena, do tamanho de um grão de mostarda, mas foi suficiente, porque o milagre aconteceu, Deus libertou Pedro através do anjo, e agora ele estava ali, em carne e osso. Quando a porta abriu, eles ficaram atônitos, ficaram surpresos, porque realmente a oração deles tinha sido atendida, e Pedro tinha sido liberto. Esse é o nível 1 da fé. Será que esse é o nível da sua fé?
uma fé que precisa de evidências, a fé que precisa ver para crer, a fé que precisa tocar, uma fé que precisa levar aquilo que está acontecendo, ou milagre, para o laboratório para pesquisar e ver realmente aconteceu. Esse é um nível muito baixo da fé. Nós precisamos ter uma fé maior, superior. E aí eu vou para o nível número 2 da fé. O nível número 2, eu me lembro daquela mulher com fluxo de sangue. Muitos anos lutando com uma doença que nenhum médico resolvia. Não tinha como. Já tinha gasto uma fortuna, todos os seus bens, durante anos e anos com os médicos que não resolviam o seu problema. E ela ouviu a respeito de Jesus, ouviu que ele fazia milagres, que ele curava, e agora ela vai até Jesus, no meio da multidão, com medo de ser vista e descoberta. E ela pensou em seu coração, ela decidiu, se eu apenas tocá-lo, eu serei curada. Se eu tocar as suas vestes, eu serei curada. É uma grande fé? É uma fé realmente que faz a gente pensar, porque ela cria tanto naquilo que ela saiu de casa, ela enfrentou a multidão, ela entrou no meio de todo mundo, sendo empurrada para lá e para cá, doente, sofrendo, quem sabe, mais emocionalmente, psicologicamente do que fisicamente. Mesmo assim, ela vai até Jesus e toca o seu manto, e no momento que ela toca, toque da fé, ela é curada, instantaneamente. Jesus, percebendo o que aconteceu, para todo mundo, faz uma pergunta que muitos consideraram uma pergunta sem sentido: alguém me tocou. Como assim alguém te tocou? Todo mundo te tocou. Está todo mundo em volta de você, tem uma multidão, todo mundo esbarrando. Não, de mim saiu o poder, disse Jesus. Quem me tocou e recebeu a bênção, a graça, o milagre, a resposta do desejo mais profundo. E agora todos olhando, ela não tinha saída e ela se manifestou. Jesus fez aquilo para que ficasse claro para ela e para testemunho de todos que estavam ali, a sua fé, mas que ela entendesse que Deus sabia do problema dela e que Deus atendeu de acordo com a fé dela. O toque da fé. Ela foi respondida, ela foi atendida. Mas veja, ainda assim é uma fé limitada, porque ela precisava do toque. Quantas pessoas colocam sua fé em objetos, em algo material? Quantas religiões pelo mundo ensinam a adoração a um objeto, a uma estátua, a uma imagem? Quantas religiões transmitem uma fé em um amuleto? Um terço, um rosário, são as continhas que a pessoa vai rezando e vai passando, e ela toca, ela segura aquilo, ela pendura no carro, ela pendura na parede, na casa, em algum lugar. Ela coloca uma imagem na casa dela, dentro ou fora. Ela constrói uma capelinha e põe uma imagem ali. Tem a casa de amigos nossos que nós visitamos com o nosso refúgio, o Maurício e a Alessandra, e quase em frente da casa deles tem uma capelinha. E eu vi no outro dia as pessoas idosas vindo, colocando algum dinheiro ali, uma oferta, às vezes colocando um papelzinho com um pedido, se curvando diante da imagem que está dentro da capelinha. A fé que é transmitida para um objeto, para algum material. E aquela mulher, ela colocou a fé dela no manto de Jesus. E por isso Jesus tinha que pará-la e dizer: olha, eu admiro a sua fé, mas fui eu que curei você, não foi o meu manto sagrado. Ele não é mágico. É o poder de Deus. E a sua fé tornou isso possível. Esse é o nível 2 da fé. O nível que vai além um pouco da de Tomé e daqueles que precisavam ver para crer, precisavam tocar para crer. Mas mesmo assim é uma fé limitada. É uma fé, infelizmente, ainda aquém daquilo que Deus deseja. Nós podemos ir para o nível 3 de fé. Uma fé que não precisa ver, que não precisa tocar, que não está ligada a um objeto, a algo material. Mas é a fé que está ligada à presença de Deus. A presença de Jesus.
E isso nós vemos na história que está intercalada com a história da mulher do fluxo de sangue. A história de Jairo. Jairo vai até Jesus para curar sua filha e diz para ele o seguinte: venha até a minha casa, venha comigo, minha filha está muito doente. Eu preciso da sua presença, eu preciso de você junto comigo nesse momento, lá com ela. Talvez Jairo também desejava que ele tocasse na sua filha. Então ele tinha que estar ali e tinha que tocar. Mas nós vemos a fé na presença de Jesus, na presença de Deus, em João no capítulo 11. A ressurreição de Lázaro. Nós sabemos a história, eu já contei tantas vezes, você conhece. Jesus intencionalmente, ele adia a sua visita àquela família de amigos. 4 dias depois de Lázaro morto, ele chega. E o que acontece? Maria e Marta tinham fé em Jesus, confiavam nele, criam nele. Sabiam que se ele estivesse ali, Lázaro não morreria, mas seria curado. E por isso enviam mensageiros e dizem: Senhor, venha curar meu irmão, porque ele está muito mal, muito doente, ele vai morrer. Jesus não foi. E agora quando ele aparece em Betânia, e as pessoas avisaram Marta, primeiro, o mestre chegou. Ela vai se encontrar com ele. E aqui no verso 20, nós estamos em João 11, 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Por que será que Maria ficou esperando Jesus e Marta não se aguentou e foi correndo se encontrar com ele? Disse, pois, Marta a Jesus, verso 21, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Marta afirma e confirma a sua fé. A fé na presença de Jesus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, tivesse ouvido o meu apelo, o meu convite para vir fazer essa visita, meu irmão não teria morrido. Agora eu sei, ele estaria vivo. Nós precisávamos da tua presença. Precisávamos de você aqui. No verso 32, acontece muitas coisas aqui, e aí Maria finalmente se encontra com Jesus. Verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, se curvou, se jogou no chão, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. As duas disseram a mesma coisa. As duas tinham a mesma fé, a mesma convicção, a certeza. Se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Ele teria curado Lázaro. É uma fé muito grande e forte, que foi recompensada. E a gente viu o que acontece em seguida. Jesus ressuscita Lázaro. Mas a fé delas estava ligada à presença de Jesus. Elas não pararam para pensar que não importa onde Jesus estivesse, um milagre poderia acontecer. Ela estava ligada à presença dele. Jesus, nível 2 da fé. Não preciso ver, tocar, não preciso do seu toque, só a tua presença nos bastaria, seria o suficiente. Tua presença aqui resolveria o nosso problema. Mas o Senhor não estava aqui. Onde o Senhor estava? Por que demorou tanto? Porque chega aqui só 4 dias depois que Lázaro morreu. Eu avisei antes dele morrer, daria tempo de chegar aqui. Mas o Senhor demorou. Nós precisávamos da tua presença. Nós não tínhamos a tua presença. E por isso, nosso irmão está morto. E aí Jesus diz, mas agora eu estou aqui. E eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus faz um milagre. Mas ainda não foi o nível mais elevado de fé. Porque todos eles estavam dependendo de uma demonstração de poder. Ou de uma condição para que o milagre acontecesse. Ver, tocar, a presença. A maior demonstração de fé que nós vemos na Bíblia, e isso o próprio Senhor Jesus declarou, está relatado em Mateus 8, onde ele tem um encontro mais inesperado que ele podia ter. Porque essa demonstração de fé não veio de um judeu, não veio de um discípulo de Cristo, mas veio de um pagão, de um adorador de imagens,
de um homem que cria que o imperador era Deus, de um homem que era um soldado, um líder dentro do exército romano, um centurião, mas que, ao conviver durante anos com o povo judeu, se relacionar com eles, ao ter feito amizade com eles, ao conviver com pessoas boas e amáveis, ele foi transformado pelo testemunho deles. Ele é declarado que dava ofertas, que ajudava, que apoiava e tinha uma profunda amizade e relacionamento com o seu servo, com o seu escravo, judeu. Quando ele tem um encontro com Jesus em Cafarnaum, a cidade onde Pedro morava e vivia, ali que Jesus faz um milagre, né, curando a sogra de Pedro. Jesus muitas vezes esteve em Cafarnaum. Eu tive o privilégio de visitar essa cidade por 4 vezes. E ali a gente vê a cidade bem à beira do Mar da Galileia. Jesus pregou ali muitas vezes, esteve ali muitas vezes, e agora, numa das vezes que ele está ali, em Cafarnaum, um centurião vem ao seu encontro e conversa com ele. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, agora estamos em Mateus 8, verso 5, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele demonstra empatia, misericórdia, bondade para com seu servo. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Jesus oferece para ele o que todos os outros, nas outras histórias, queriam. Jesus diz o seguinte: eu vou lá para que ele me veja e tenha fé. Eu vou até a sua casa para te dar o meu toque no teu servo que está na cama. E eu vou te dar aquilo que Maria e Marta queriam, a minha presença. Um judeu nunca entraria na casa de um romano, um pagão. E a gente sabe o que acontece no livro de Atos, mais para frente, quando Pedro tem a visão do lençol cheio de animais puros e imundos misturados, para entender que o centurião com quem ele iria se encontrar, já batizado pelo Espírito, não era imundo e que ele tinha que recebê-lo. E aí Pedro vai à casa dele, entra, o que não considera mais imundo, e tem uma refeição com ele. Jesus ofereceu isso. Eu vou à tua casa. O centurião sabia de tudo isso. Ele sabia que o judeu não deveria ir lá, ainda mais um rabino, um mestre em Israel. Mas Jesus ofereceu tudo isso. A presença, o servo vê-lo, tocá-lo, para curá-lo. E aí, o que o centurião diz no verso 8 de Mateus? Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu sou um romano pagão. Tu és um rabino em Israel. Eu não mereço que o Senhor venha à minha casa. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Diga, a tua palavra tem poder. E eu confio nela. E aí aqui continua mais um pouquinho, o centurião explicando por que ele tinha aquela fé, por que ele cria nisso. E aí Jesus diz o seguinte no verso 10, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Imagine a cena, o centurião está aqui, Jesus vira, olha para aqueles todos que estavam seguindo e diz para eles as seguintes palavras: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Não vi entre o povo de Deus alguém com uma fé nesse nível, uma fé desse tamanho. Então disse Jesus ao centurião, verso 13, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Que coisa fantástica. Que fé maravilhosa essa do centurião. Não preciso da tua presença, não preciso do toque, não precisa que meu servo veja lá. A tua palavra me basta. Se o Senhor disser aqui, eu sei que lá o problema está resolvido. Porque eu tenho autoridade. E eu mando os soldados e eles obedecem. Eu digo, vai, eles vão. Eu digo, vem, eles venham. Porque a minha palavra tem autoridade
dentro do meu raio de ação, dentro daquilo que eu fui estabelecido com poder. Agora, ele percebeu que Jesus tinha autoridade e poder sobre a vida e a morte, sobre o mundo, porque ali estava o Criador desse planeta e de cada um de nós. E ele sabia que ele tinha autoridade, que a palavra dele tinha autoridade. Que fé maravilhosa desse centurião, que lição que ele dá para nós cristãos, que dizemos que cremos na palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Deus falou, está falado. Se ele disse, vai cumprir. Eu não posso ter dúvida. Eu não posso titubear, não posso balançar na minha fé. O desafio da fé é esse. É não depender de objetos, é não depender da presença, é não depender do ver para crer, mas é crer na palavra. Se Deus disse, eu devo crer. E aqui está a palavra de Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E eu preciso confiar nessa palavra. O desafio da fé é esse. Ter fé e confiança como aquele centurião. Eu estou conversando, quando eu estou orando, com o Criador do universo. Aquele que criou bilhões de galáxias. O centurião não sabia nem o que era galáxia. Aquele que criou trilhões, quadrilhões de estrelas. Aquele centurião não fazia ideia disso. Que hoje, com a tecnologia, a ciência desenvolvida, a gente entende o tamanho desse universo. A gente entende melhor o tamanho desse Deus. A gente consegue entender e saber qual é a velocidade da luz, a distância que estamos do Sol, qual o tamanho do Sol, quase 1 milhão de vezes maior do que a Terra. E esse Deus criou tudo isso com a sua palavra. E é esse Deus que você e eu precisamos ter fé e confiança ao orarmos. O desafio da fé é esse. E eu espero que a sua fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, esteja em ação quando você ora. Mas que ela esteja crescendo e se desenvolvendo. E nessa série a gente vai aprender a superar os desafios, a poder desenvolver a nossa fé. E ela se desenvolve e ela cresce quando nós confiamos na palavra de Deus. E quando nós oramos, mesmo que seja com um pouquinho de fé, e vemos pequenos milagres todos os dias, ela cresce e ela se desenvolve, para que nós possamos orar e interceder por nós mesmos e por aqueles que nós amamos, por aqueles que precisam da nossa oração e da nossa intercessão. Eu desejo a você muita fé, fé verdadeira, a fé que crê no invisível, que espera aquilo que a gente ainda não viu, mas que a gente sabe que vai acontecer, porque Deus prometeu nas profecias, Ele prometeu na sua palavra. E Ele cumpre cada promessa que Ele fez. Por isso, eu digo a você, creia e confie nesse Deus Criador. Creia e confie na sua palavra. Tenha fé, como a fé do centurião, independente da presença, do toque, independente de objetos ou qualquer coisa que a gente possa imaginar que tem algum poder. Porque o poder está na palavra. E a palavra Deus já deu para você. Confie e creia nela. Vamos orar e pedir a bênção de Deus. Querido Pai, Senhor, nosso Deus, louvamos o Teu nome pelos milagres que vemos relatados na Bíblia e como o Senhor atendeu cada um conforme a sua necessidade quando Jesus esteve aqui, mesmo aqueles que tinham uma fé bem pequena e limitada, até aqueles que demonstraram grande fé como aquele centurião, que creu na Tua palavra e não precisou da Tua presença ou Teu toque. Ajuda-nos a desenvolver a nossa fé e a crescer e confiar em Ti cada vez mais. Louvamos o Teu nome e esteja com cada um que está acompanhando esta mensagem, qualquer parte do mundo online. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe você, espero ver você na próxima semana, quando nós vamos continuar esta série dos desafios. Que Deus abençoe e que você esteja sempre conosco aqui no nosso refúgio. Até a próxima. Um abraço.